Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos falar sobre aquele efeito sanfona que incomoda muita gente. E vamos receber o médico Dr. Lucas Lingerfeld. Também teremos uma matéria falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Fiquem conosco. Dr. Lucas, seja bem-vindo ao programa Saúde Ativa. Muito obrigado, Day. Doutor Lucas, vamos falar sobre um problema que com certeza atrapalha a vida de muitas pessoas e não tem apenas um efeito estético, né? Este efeito sanfona aí. Quais são os principais fatores que levam a pessoa a ter este problema, que é o engordar e emagrecer com frequência? Então, Day, o que seria realmente esse efeito sanfona, né? Essa flutuação de peso, onde o paciente com um peso um pouco mais elevado, né? Um paciente obeso, perde peso, tenta fazer toda aquela rotina do processo de emagrecimento, ganha novamente e vive perdendo, o que se refere realmente à sanfona. Então, esse sobe e desce se refere a isso que acontece com o paciente. Mas o que realmente pode causar isso nele? São vários fatores. A doença realmente, a obesidade, é uma doença multifatorial. E o que realmente interfere nisso, no processo de emagrecimento? Dietas. Geralmente, o fator mais importante é uma dieta muito restritiva. O que acontece com isso? Uma dieta muito restritiva faz com que o paciente perca um peso a curto prazo, ele vai se sentir feliz com o resultado, só que essa perda não é sustentada, não é uma perda firme. O que ocorre? Ele volta a ganhar novamente o peso. E aí ele tenta novamente, mais uma vez, se motiva, se dedica, perde esse peso e novamente volta a ganhar e fica nesse vai e vem com frequência. É verdade, e eu acho interessante o que o senhor falou, acho que muita gente está se identificando, porque acontece muito de as pessoas estarem com a vida totalmente desregrada, elas não fazem atividade física, comem muito mal, e aí elas param tudo e perdem peso rapidamente, mas essa perda rápida elas não conseguem administrar e manter, porque vem uma série de coisas, eu quero até falar sobre isso, as ansiedades, né, a vontade de comer, depois passa a comer compulsivamente tudo novamente e perde. E ganha novamente. E eu queria aproveitar que eu estou falando isso, doutor, para até alertar as pessoas. Eu acho que para começar o nosso bate-papo é muito importante falar. Quando falou dietas restritivas, é imprescindível que a pessoa busque o médico para fazer este acompanhamento, porque hoje a rede social está aí, né? Diversas fontes dizendo o que a gente pode e o que não pode comer e fazer. E muitas vezes eu posso ter um problema de saúde e o que funcionou para você não funcionou para mim. Então, fala para as pessoas que nos assistem a importância de buscar um médico especialista para que essa dieta seja feita de forma muito direcionada. Perfeito, Day. Então, não somente o médico, mas uma abordagem multiprofissional. Um médico, um nutricionista e também, muito importante, um psicólogo. O médico vai conseguir o quê? Fazer todo esse controle do arcabouço hormonal, essa questão de reposição vitamínica. O nutricionista é fundamental para fazer o plano alimentar, ver realmente quais são os macronutrientes, os micronutrientes. E o psicólogo é outro pilar essencial. Ele vai conseguir o quê? Evitar que o paciente evolua com compulsão, realmente um transtorno alimentar, um transtorno depressivo que acontece com esse processo de emagrecimento. Uma equipe multidisciplinar nesse processo é um alicerce fundamental. Importante. E para além do estético, que a gente olha, a pessoa está magra, daqui a pouco ela engordou tudo, emagreceu. Há alguns efeitos, doutor, na saúde da pessoa nesse processo de engorda e emagrece? Muita coisa mesmo. Antigamente a gente achava que era só questão estética mesmo. A pele fica um pouco flácida e tal. Só que hoje a gente tem estudos que já comprovam. Essa flutuação de peso faz o quê? Faz com que a pessoa seja mais propensa a evoluir com hipertensão arterial ou agravar uma que ela já tenha. Ela pode evoluir com o descontrole do açúcar, né, ou a diabetes, ou então piora algum controle que ela tinha antes, ou então até mesmo aumento do risco de infarto, aumento do risco de derrame cerebral, assim como o surgimento de transtornos alimentares e transtornos de humor também. Tudo isso está influenciado nesse processo de flutuação de peso. Então, o interessante é que ela tem um acompanhamento porque ela consegue manter. Então, Exatamente. não é interessante que do dia para a noite eu acorde, eu vou tirar tudo que possa engordar e vou dar seguimento àquilo, porque isso pode causar sérios problemas. Exatamente. A perda de peso não pode ser uma coisa rápida. Realmente a gente quer, o paciente mesmo, ele quer, não, eu quero perder peso, quero ter uma vida mais saudável. Só que essa perda tem que ser uma perda sustentada e firme, tem que ser uma coisa a longo prazo. Nós temos o que a gente chama de ponto de ajuste metabólico. O que é isso? Um paciente com 100 quilos, por exemplo.
Se ele perder até 60 quilos em questão de 2 meses, é possível? É, só que não é uma perda sustentada. Rapidinho, esse peso sobe. Por quê? Porque o corpo vai voltar para esse ponto de ajuste aos 100 quilos, por exemplo. Se você faz uma perda mais gradual, o que acontece? Esse ponto vai reduzindo gradativamente e esse retorno do peso ao peso original passa a não ser mais os 100 quilos, mais uns 80, por exemplo. E aí a gente consegue ter uma perda de peso sustentável e não essa flutuação que acontece com o efeito sanfona. Então, doutor, a gente está falando aqui sobre a questão da equipe multidisciplinar e a gente até conversando anteriormente, falando a aparência das pessoas que perdem peso de forma muito brusca. Às vezes a gente olha para a pessoa e acha que ela está doente, porque parece que o corpo não está preparado. Quando é de forma gradativa, parece que é uma perda saudável, né? Fala para a gente sobre isso, porque vai além muito mais da estética, dessa aparência das pessoas que, quando perdem peso, elas parecem ser mais saudáveis. Exatamente. A perda de peso, na verdade, para o corpo, é vista como um ataque. O corpo, ele gosta de quê? De armazenar energia, de estocar energia. Então, quando você perde peso, o corpo faz de tudo para voltar ao peso original. Então, ele vai se defender de todas as formas possíveis. Se você faz uma perda de peso muito rápida, realmente você tem aquele aspecto da pessoa como se fosse uma pessoa não tão saudável. Por quê? Porque aquela perda de peso não foi sustentada. Se a pessoa faz a perda gradual, o corpo se ajusta, entende que aquilo não é um ataque, mas sim uma mudança do estilo de vida do paciente. Se alguém que está, muitas pessoas eu imagino, nos assistindo e passa constantemente por esse efeito sanfona, possivelmente ela está associando essas questões de eu vou fazer uma dieta restritiva, daqui a pouco eu sair dessa porque eu estou com um probleminha na vida e começo a comer muito, aí depois eu vou de novo, corro para fazer. Qual seria o conselho, inclusive, que o senhor daria para essa pessoa que nos assiste, que está fazendo isso? Então, dicas muito importantes. Primeiro, como o Dai falou, dietas restritivas. Evite essas dietas da moda. Dietas da moda podem servir para o seu vizinho, às vezes para uma pessoa pontual ou outra, mas a dieta tem que ser individualizada e personalizada, certo? Exercício físico. Faça do exercício o seu maior aliado e seu amigo. Ele vai ser crucial e muito importante para o processo de perda de peso. Reeducação alimentar. Não adianta você, não, vou mudar minha alimentação durante 6 meses para perder peso e depois eu volto a comer tudo. Não, você tem que realmente mudar a sua visão que você tem com a alimentação. Passar a escolher alimentos mais saudáveis. Uma dica para isso, Dai, é fazer o quê? Substituições inteligentes. Por exemplo, ao invés de pegar uma batata frita, por exemplo, no óleo, frita na air fryer, tem muito menos óleo. Ou melhor ainda, chips de batata doce, de macaxeira. Essas trocas inteligentes fazem com que a adesão do paciente seja muito melhor. E aí essa mudança dele, essa reeducação alimentar, passa a ser muito mais fácil. E a adesão acontece. Importantíssimo essa reeducação. Eu acho que a maioria das pessoas não tem. E é muito interessante que eu já me identifiquei também nessa questão de que eu vou acelerar para perder e depois eu volto um pouquinho para chegar. Eu acho que isso acontece muito, talvez, no seu consultório, né? As pessoas querem acelerar para perder muito e aí depois eu tenho uma margem para ficar, talvez, subindo e descendo e ficar nesse efeito sanfona. É perceptível isso no seu consultório, doutor? Bastante, bastante. Na verdade, é uma das maiores buscas que a gente tem é por conta disso. De pessoas que tentaram perder esse peso por conta própria, por seguir alguma influência do Instagram que não tem uma formação em saúde e acaba se frustrando. O que acontece? A pessoa fica desmotivada e finalmente procura um auxílio profissional, um auxílio médico. Então, uma dica que eu dou, evite alcançar essa frustração de ficar perdendo peso e ganhando peso. Procure já uma assistência profissional e resolva esse problema de vez. E aí eu quero trazer uma questão. Essas dietas passadas através dos meios digitais, por pessoas muitas vezes não habilitadas, a ausência de algumas coisas que o nosso corpo precisa, alguns nutrientes, inclusive, eles podem ser o inverso, doutor? Assim, eu vi lá uma dieta X, passei a evitar tais e tais coisas na minha rotina, porque isso vai ajudar a emagrecer. A ausência de alguns nutrientes no meu organismo, isso pode gerar, inclusive, um problema de saúde futuro? Com certeza, muitos. Nós temos realmente esses micronutrientes. O que são esses micronutrientes? Eles vão ditar como é que o seu organismo vai se comportar. Alguns específicos, vitamina D, que é muito importante para a motivação,
para realmente a disposição da pessoa. E no processo de perda de peso, acontece geralmente uma queda da vitamina D. Vitamina B12, por exemplo, também muito importante com a motivação. E aí fica um alerta para pacientes vegetarianos. Atentem à sua vitamina B12. Geralmente ela está muito baixa. E isso atrapalha muito o processo de emagrecimento. Além de outras vitaminas e minerais como zinco, selênio, que tudo isso está relacionado no processo. E a deficiência desses minerais e vitaminas compromete demais o processo de perda de peso. Eu imagino. Na sua avaliação diária, os pacientes que o senhor recebe no seu consultório, é perceptível também que esse efeito de sanfona ele está de alguma forma relacionado a problemas emocionais, psicológicos, doutor? Exatamente. Como eu falei no começo, a presença de um psicólogo é fundamental, certo? Por quê? A questão do transtorno alimentar é muito já inerente ao processo de obesidade, tão qual ao processo do efeito sanfona. A pessoa evolui com o quê? Com uma compulsão, aquela fome hedônica que a gente chama, que é uma fome emocional. Sim. Que você não come uma coisa porque você está com fome, mas você come porque você tem um apego sentimental àquele alimento. Ou então voltou de um dia estressante e ataca um tipo de comida. Isso é uma compulsão. E essa compulsão, às vezes, somente ela já é a causa da obesidade do paciente. Junto com a ansiedade, uma depressão, quando soma tudo isso, o processo de emagrecimento dificulta muito. Imagina, eu quero também falar um pouquinho sobre essa questão das cirurgias, dessa equipe multidisciplinar no tratamento, mas a gente vai para um breve intervalo, já já voltamos, fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa e no programa de hoje o nosso bate-papo é com o médico Dr. Lucas Lingerfeld. Estamos falando sobre aquele efeito sanfona, que é o engordar e emagrecer. Mas se vocês perderam o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui um profissional da área da saúde para tirar uma dúvida aqui com você. Doutor, a gente falando sobre essa questão da obesidade e da cirurgia bariátrica, né? Com certeza é um procedimento cirúrgico em que as pessoas já estão no nível muito elevado de obesidade, já estão com problemas de saúde, diferente daquelas que conseguem engordar e emagrecer sem precisar de procedimento cirúrgico. Fala pra gente a importância da cirurgia bariátrica para essas pessoas. Perfeito. Então, a cirurgia bariátrica, quando bem indicada, é maravilhosa. Ela consegue trazer uma mudança na vida do paciente em um espaço muito breve. E para algumas pessoas bem indicadas, isso é único. Funciona realmente. A única coisa que é preciso atentar é que a cirurgia bariátrica, como qualquer outra intervenção cirúrgica, pode evoluir com algumas complicações que precisam ser acompanhadas por uma equipe profissional. Sim. Como, por exemplo, deficiências de algumas vitaminas específicas. E se isso não for feito com a equipe multidisciplinar adequada, o problema pode ser um pouco maior. Entendi. É importante falar dessa questão das vitaminas, eu queria trazer duas questões. Uma que é importante a visita regular ao médico, eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque eu já ouvi falar que muitas vezes a gente está com uma série de problemas na rotina, no nosso dia a dia, às vezes é um esquecimento, aquela pessoa que está com uma preguicinha além do normal, e a gente pensa que é a rotina, a gente pensa que é a correria, e na verdade muitas vezes pode ser a falta de vitamina, né, doutor? Exatamente, a gente tem diversas vitaminas que estão relacionadas com o quê? Disposição, concentração, foco e energia. E se essa vitamina realmente está abaixo do normal, a engenharia do corpo não acontece da maneira que deveria acontecer. Consequentemente, a pessoa julga que o dia é estressante, mas na verdade é uma deficiência específica de algumas vitaminas. Interessante. E aí eu trago uma outra questão. E aquelas pessoas que a automedicação é uma coisa incrível e tem para todas as áreas. Eu sempre bato na tecla aqui, não façam uso de medicamentos sem acompanhamento médico, pode gerar um problema maior. E recentemente, inclusive, eu vi uma matéria trazendo um pouquinho das vitaminas para o chá. Claro que a gente não pode especificar aqui o que realmente aconteceu, mas era uma pessoa, uma mulher que foi na farmácia, ela comprou um kit lá de chá, tinham vários tipos de chás no kit, ela consumiu e veio a óbito por algum problema, ela tinha alguma alergia, enfim. Mas é esse cuidado, inclusive com as vitaminas, existem as vitaminas, o kitzinho pronto nas farmácias, e a gente não sabe nem o que está deficiente, o que tem a mais, como é que está o processo. Então, é importante também que a gente não faça esse consumo sem orientação médica, né? Exatamente. Quando o consumo realmente, a prescrição médica acontece, direcionado ao paciente, o benefício é certo.
Só que se for um paciente por conta própria, eu vou tomar vitamina C, por exemplo, que é muito comum. Vitamina C em excesso causa o quê? Cálculo renal. Muita gente não sabe. É mesmo? Cálculo renal. E aí as pessoas, não, é por conta de genética, enfim. Tem muitas coisas e problemas que surgem com excesso da ingestão de vitaminas desnecessárias para o corpo, quando se faz realmente a automedicação. Doutor, a gente trazendo para o mundo digital hoje, as redes sociais, a gente está falando das influências. A sua avaliação é que muitas pessoas estão precisando de ajuda médica, inclusive para esse efeito sanfona, pela influência de, às vezes, ela muitas vezes está bem com o corpo, nem está tão gorda assim, não está obesa, mas é influenciada aquelas pessoas perfeitas nas redes sociais, que muitas vezes são filtros, e elas veem a necessidade de ser igual. O senhor consegue perceber também que isso vem acontecendo? Vem acontecendo e vem piorando de muito tempo para cá. Realmente essa coisa desse padrão de beleza, esse corpo fitness que falam, é algo que é buscado por muita gente. Às vezes não porque a pessoa quer, mas pela influência de estar com frequência vendo aquilo no Facebook, no Instagram. Todo dia a pessoa abre e está aquela pessoa feliz e magra. E ela tenta buscar aquele corpo perfeito, só que não é tão simples assim. Às vezes aquele corpo que você julga, não, ela é super saudável. Por trás, ela traz muitos problemas. Às vezes a pessoa que mostra aquele corpo escultural tem problemas gástricos importantes, tem problemas emocionais importantes. Só que o Instagram nunca é realidade. O Facebook não é realidade. É importante a gente trazer essa questão e eu queria que o senhor falasse sobre isso. É óbvio que uma pessoa obesa, ela tem uma propensão maior de ter problemas de saúde, hipertensão, enfim, tantos outros que o senhor citou, é óbvio. Mas a gente tem que entender que a visita regular ao médico, ela tem que ser frequente, independente se você está obeso ou não, porque muitas vezes está escondido numa pessoa magra uma série de problemas de saúde, né? Às vezes questões genéticas, a pessoa ela não tem aquela tendência a engordar, mas ela não se alimenta bem, não faz uma atividade física. Então, qual é a frequência que as pessoas devem ir ao médico, não só quando tem sintomas, mas de visita regular, doutor? O que eu oriento aos pacientes é uma pessoa que não tem sintoma nenhum, não tem absolutamente nada, no mínimo um check-up anual. Uma pessoa com um pouco mais de doença, uma pressão alta, uma diabetes, por mais leve que seja, de 6 em 6 meses no mínimo. Já uma pessoa no processo de emagrecimento, um acompanhamento firme, de 2 em 2 meses. Olha, essa frequência é importante. E ela sentindo qualquer outro sintoma que não seja de uma rotina, que ela perceba que tem algo diferente com ela precisa buscar essa ajuda rapidamente. Exatamente. Quanto antes melhor, para evitar que isso agrave ou traga algum agravante pior ao paciente. Doutor, eu queria até falar sobre um problema que assola o mundo, que é o tabagismo, as pessoas que fumam. A gente vai assistir uma matéria com a repórter Maria Isabel Chaves, que fala justamente sobre o Dia Mundial de Combate ao Fumo, o que isso pode causar, os grandes problemas na vida de muitas pessoas. É com você, Maria Isabel. Olá, Dayana, é isso mesmo, dia 29 de agosto, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Nós estamos aqui com a doutora Isabela Cardoso, ela que é pneumologista, e vamos falar sobre esse tema. Doutora Isabela, muito obrigada por sua participação, um tema muito importante da gente discutir, não é verdade? Então, como é que o tabagismo está ali afetando a saúde pública? Bom dia, pessoal. A gente viu que no passado muita gente fumava e com as campanhas de conscientização, principalmente na caixa do cigarro, com aquelas doenças que estão relacionadas ao fumo, a gente viu que essa quantidade de pessoas ia diminuindo. Hoje em dia a gente vê que voltou a ter um aumento, principalmente porque hoje a gente tem outras formas de fumar cigarro, tem o narguilé, tem o vape. Isso voltou a aumentar a quantidade de pessoas que fumam e, por consequência, as comorbidades aí que estão associadas ao cigarro. Então a gente une o mês de agosto, que é o mês de combate ao câncer de pulmão, e aproveita para conscientizar a população em relação aos riscos do tabagismo. Doutora, e o câncer de pulmão é uma das consequências do tabagismo, né? Mas existem outras. No que é que o tabagismo afeta a saúde do pulmão? Então, aquela fumaça que a pessoa que fuma inala leva a uma inflamação da mucosa, da via aérea, e causa um edema naquela região. E essa inflamação crônica, persistente, porque a pessoa não fuma num único momento, ela vai fumando várias vezes ao longo do dia. Essa inflamação crônica pode levar ao que a gente chama de limitação do fluxo aéreo. O que é isso? Mantém uma inflamação constante ali naquela região e acaba levando a uma obstrução. E essa obstrução vai dar alguns sintomas, principalmente da DPOC, que é aquela doença que a gente conhece,
que um dos fatores de risco é o tabagismo. Mas é importante lembrar que o tabagismo não causa só alterações pulmonares. A gente, às vezes, vê o paciente muito preocupado com as doenças pulmonares, mas o tabagismo causa outras doenças. Tem um risco maior de leucemia, tem um risco maior de câncer de estômago, de intestino, câncer de laringe. Então, causa muitas outras doenças também. Doutora, e a gente sabe que o tabagismo ele causa todas essas consequências para a pessoa, mas também pode causar para a família daquele fumante, né? Então, os filhos, uma esposa e as pessoas que convivem. Então, como é que o contato com pessoas fumantes também afeta a saúde das pessoas não fumantes? Isso, o tabagismo passivo também é uma doença, né? A partir do momento que aquela pessoa inala as substâncias que foram liberadas na fumaça do cigarro, ela também pode ter doenças e também tem um risco maior. Por exemplo, de neoplasia de pulmão, quem é tabagista passivo também tem um risco maior. E esse ano, o mês de combate, o dia de combate ao fumo, também fala sobre a gestante, né? Quando a gestante fuma, o bebê também é afetado. Então, ele tem um risco maior de restrição intrauterina, de nascer com baixo peso, tem um risco maior de aborto e até uma síndrome que a gente chama de síndrome de morte súbita. Então, apesar da mãe fumar, a criança que é afetada. Doutora, e como é que nós, enquanto sociedade, enquanto familiares de uma pessoa fumante, como é que a gente pode agir para ajudar essa pessoa a se livrar desse mal? Então, é importante acolher. Eu acho que o princípio de tudo é o acolhimento. A gente tem que tratar quem fuma como uma doença mesmo, porque é uma pessoa que é dependente daquela substância que é a nicotina. Então, a gente precisa tratar a pessoa como um dependente, assim como a gente trata quem tem um vício no álcool, vício em drogas, a gente precisa tratar como um dependente e acolher aquela pessoa sem julgamentos. Porque a partir do momento que você passa a julgar, a gente escuta muito, não, é falta de vergonha, ainda está fumando, mas não é. É um vício e precisa ser tratado como. Então, o passo inicial é o acolhimento. Doutora, e tem algum tratamento disponível para essas pessoas que querem se livrar do cigarro, se livrar desse vício? Tem, então isso é muito importante. O passo inicial é a pessoa decidir parar, ela tem que estar decidida. Muita gente chega ao consultório porque alguém da família quer que pare, mas essa decisão tem que ser uma decisão da pessoa. E a partir do momento que a pessoa está decidida, ela precisa buscar ajuda. Hoje a gente tem grupos, a gente tem um grupo no Semar Siqueira Campos, que é um grupo de apoio ao tabagismo, a gente tem um grupo no Hospital Universitário e também tem os grupos nos consultórios particulares para tratar o vício. A gente tem alguns medicamentos disponíveis hoje, a gente tem a terapia de reposição de nicotina, tanto na goma de mascar quanto no adesivo, e a gente tem outro medicamento, que é a bupropiona, que a gente também pode usar. Então, a gente tem tratamento. Mas disso tudo, o mais importante no tratamento, mais importante que o medicamento, é a conversa que ele vai ter com o profissional. A gente fala que a base do tratamento é uma terapia cognitivo-comportamental, que é essa conversa que ele tem no consultório, que é esclarecido as dúvidas sobre, que é esclarecida a importância de parar, as consequências daquele vício, o que ele vai enfrentar nesse período aí que ele está tentando parar. Doutora, então, o que a gente percebe muito na fala da senhora é sobre isso, sobre a educação, sobre a consciência, né? Então, a gente tem essa atuação também desde criança, né? Com propagandas e na própria caixinha do cigarro. Então, a educação e a consciência é muito importante, a conscientização, na verdade, é muito importante nesse processo. Isso, então a educação é a base de todo o processo de saúde, né? Então, educar sobre os riscos e os malefícios do cigarro faz toda a diferença. A partir do momento que o paciente ele tem conhecimento, isso ajuda ele a tomar medidas para evitar o fumo e para deixar aquele vício de lado. Doutora, e para quem nos assiste, seja um fumante, seja uma pessoa que está querendo parar, ou então é familiar, conhece um amigo, alguém, então qual o recado nesse Dia Nacional de Combate ao Fumo que a senhora deixa? Para os familiares, acolham os fumantes que estão próximos a você, conversem, estimulem que eles tenham como objetivo parar de fumar. E para quem fuma, busque consulta, busque atendimento, você vai ser acolhido, independente de onde você for. E, principalmente, entenda os males que o uso do cigarro faz e os benefícios que vai trazer para a sua vida, que é parar de fumar. Só para a gente ter uma ideia,
Um homem que fuma, ele tem mais de 20 vezes uma chance maior de ter câncer de pulmão do que alguém que não fuma. Mais de 4 vezes a chance de infartar, de ter um AVC. Então, não são só doenças relacionadas ao pulmão, né? O cigarro afeta todo o organismo e é muito importante cessar o vício. Doutora, muito obrigada por sua informação. Eu tenho certeza que quem nos assiste teve um conhecimento maior e agora vai poder agir com aquela pessoa que conhece ou então tomar a decisão de parar de fumar. Muito obrigada por sua participação. Dayana, voltamos com você no estúdio. Doutor, a gente falando de fumo, é um problema que pode contribuir também para que as pessoas fiquem obesas, que pode se tornar um fator grande aí de um problema de saúde, para além dele também a questão do álcool? Sim, com certeza. O consumo do cigarro, né, não é somente a questão do veneno que está dentro do cigarro, mas toda aquela situação que envolve por que a pessoa iniciou o fumo, qual a causa daquilo. É uma ansiedade? É algum estresse, depressão? É algum transtorno que a gente não conseguiu identificar a causa? Por trás disso sempre tem algo maior. Tirando, claro, o consumo da nicotina, que traz aqueles malefícios que a gente tanto conhece. Agora, na sua avaliação, uma pessoa que fuma, bebe muito, esse processo de perda de peso dela, sendo acompanhado, ele se torna menor do que, assim, não é tão acelerado quanto seria de uma pessoa que não tem esses hábitos? Com certeza, com certeza. Tanto o cigarro como o álcool, eles são o quê? Inflamatórios, vão inflamar de certo ponto o corpo da pessoa que está no processo de emagrecimento e isso dificulta muito ainda o emagrecimento em si. Certo? E não somente isso, o álcool, além de ser inflamatório, ele é muito calórico. Então, conta ainda como se fosse um alimento, vamos dizer assim, muito calórico que a pessoa precisa ainda fazer mais exercício ou compensar aquela queima. Não, doutor, e é assim, importante, as mulheres elas observam muito isso. Às vezes está ali desinchada e apenas faz um consumo que não é muito grande da cerveja, por exemplo. E a sensação que se tem é que no outro dia você está bem inchado. Então imagine se isso de um dia para o outro a pessoa tem essa percepção, isso no dia a dia da pessoa realmente é um grande problema. O seu conselho quando começa assim, um tratamento para perder peso é tentar reduzir essa rotina, o cigarro e o álcool, doutor? Com certeza. Não só reduzir, mas sim cessar. Se conseguir cessar, é maravilhoso, não somente para a perda de peso, mas realmente para você ter uma vida mais saudável. É fundamental. O senhor vem percebendo nos seus atendimentos que cada dia mais os jovens estão ficando mais gordinhos? Eu acho que, não sei, não sou tão velha, mas eu venho percebendo que antigamente eram as pessoas de mais idade, geralmente passou da adolescência mais para frente. Hoje eu observo crianças obesas. Isso se deve talvez ao fato das telas, de ficar muito tempo parada. Acho que talvez na nossa época eram mais a bola, né, na rua, correndo, brincando, e hoje as pessoas estão mais paradas, as crianças também, e os pais um pouco mais ausentes pelo fato de precisar trabalhar mais. Sim, com certeza. E não somente a questão da tela, mas hoje o alimento é muito mais facilmente acessível. E esses alimentos de fácil acesso são o quê? Ricamente calóricos. Uma balinha, um doce, hoje você encontra em qualquer lugar. Naquela época, uns 20 anos atrás, você tinha o quê? Uma alimentação muito mais natural. Você tinha frutas, você tinha alimentos verdes. Hoje não, é tudo muito calórico, é muito industrializado. E hoje você, com celular, você compra qualquer coisa num toque de dedo. E o seu conselho, até para quem está pensando, é difícil para a gente nessa rotina louca, né, cheio de compromisso durante todo o dia, está fazendo o almoço. Se a pessoa avaliar que ela não consegue produzir, né, organizar a vida dela, é ideal que ela busque ter uma alimentação saudável diária, que ela mesma faça o próprio alimento, não importa como seja, mas que ela tenha uma alimentação saudável. Ter uma alimentação saudável, independente da paciente fazer ou não em casa, já ajuda muito. Por quê? Buscar uma nutricionista seria o ideal. A paciente não quer ainda, faça o alimento em casa. Quando você faz o alimento em casa, consequentemente vai ter muito menos gordura. Os alimentos que a gente come na rua, eles são extremamente calóricos. Por quê? Porque gordura cria uma unidade de sabor. E isso faz com que o paciente, ou o cliente do restaurante seja fiel. Porque a comida é saborosa. Mas por que é saborosa? Porque é muito gordurosa. É verdade. Então, fazer o alimento em casa já é um grande passo para a melhora do estilo de vida.
Doutor, o acompanhamento, para além da questão da alimentação, quando passam por vocês profissionais da área, essa questão da atividade física, muita coisa se fala, porque se eu não for para academia, eu não perco peso. Porque eu tenho que, com certeza, diz que aeróbico perde muito mais, não é a corrida. Existe vamos dizer, uma receita do bolo para a gente perder peso mais rápido, porque teve uma época que eu preciso emagrecer, eu vou correr todo dia e cansei, não consegui mais. E às vezes a gente não sabe, é a constância, é o tipo de exercício, existem exercícios mais pesados que você visivelmente vê que a pessoa perde peso mais rápido, mas é preciso ter um cuidado, não tem receita de bolo, né? Mas o que seria ideal? Então, cientificamente falando, o exercício resistido é o que promove a maior perda de peso. O que é isso? Academia. Só que tem pessoas que não gostam de academia. Então, cientificamente falando, é academia, só que na prática é o que o paciente gosta de fazer. Você gosta de jogar tênis, você gosta de correr, de caminhar. Prefira isso do que a academia. Isso vai te trazer o quê? Uma adesão. Não adianta a pessoa ir para a academia, puxar 20 minutos de ferro sem vontade, não vai ter um queima calórica adequado. É verdade. É melhor ele fazer algo que ele goste de fazer, que sinta prazer. Não só pela queima calórica, mas pela produção de hormônios da felicidade relacionados ao exercício físico. É verdade, é preciso que ele se movimente, né? Exatamente. É muito claro, e aí vai um conselho para vocês, tentem acordar no final de semana. Durante a semana eu digo que é mais complicado, mas é o que eu passei a fazer, acordar mais cedo, é você fazer uma caminhada, depois, se você quiser tomar um banho de mar, uma água de coco, fazer um movimento, você vai ver como o seu dia ele realmente se transforma. Além de ficar muito mais longo, o dia parece muito maior, seu corpo, você dorme muito melhor, você se sente mais feliz mesmo, né? Então, assim, é importante, a gente sempre fala, doutor, em todos os entrevistados que vêm aqui, eu sempre pergunto, independente de qual seja o médico, oncologista, enfim, eles sempre dizem, olha, independente de qualquer coisa, muitos problemas de saúde, muitos, não é só a obesidade, eles podem ser evitados se você beber bastante água, se você realmente praticar uma atividade física regular e, como o senhor falou, aquilo que ele gosta e ter uma alimentação saudável. Então, assim, é o reforço, a gente está falando aqui sobre o efeito sanfona, sobre a obesidade, porque a gente pensa que a obesidade é apenas alguém que está acima do peso e pronto. E até para encerrar, doutor, eu queria que o senhor respondesse, é um pouco de assustar as pessoas que nos assistem, mas a obesidade ela pode trazer complicações, inclusive pode levar a óbito, né? Sim, pode e causa muito óbito hoje em dia, porque a obesidade em si, ela não mata o paciente, certo? Só que ela agrava todas as doenças que o paciente já possui. E isso gera um complicador muito grande, tanto que a gente viu agora o Covid que acabou de passar. Qual era o maior índice de mortalidade? Não era pacientes obesos, não era para pacientes hipertensos e diabéticos, eram pacientes obesos. E aí a gente vê realmente o quão maléfica a obesidade pode ser na vida do paciente. É verdade. Gente, parece que é para assustar, mas não é não, assim, cuidem-se mesmo, façam avaliações com frequência ao médico, como o doutor falou, uma vez ao ano, se perceber que tem algo diferente, vocês já visitam o médico, passam por um profissional capacitado, não se automediquem, não façam uso de nada que não seja com orientação. Doutor, qual a mensagem que o senhor deixa para quem nos assiste? Exercício físico, água e alimentação é a receita para uma vida muito longa e saudável. Isso mesmo, escutem o doutor. Agradeço a sua participação aqui no Saúde Ativa. Eu que agradeço, Ativa. Dai. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde, qualidade de vida e eu te aguardo. Até lá!